Funcionários pedem autonomia na contabilidade do Rio Previdência. A previsão de déficit no orçamento do Estado para este ano aumentou em 5 bilhões de reais. E a Alerj lança projeto Parlamento Juvenil 2019. O Jornal da Alerj está no ar. Boa noite. Servidores ativos e pensionistas da Alerj terão até 50% de desconto nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Estácio de Sá. O convênio entre a Assembleia e a instituição foi assinado na manhã desta quinta-feira. Cerca de 4.700 servidores ativos e 600 aposentados da Alerj já podem se matricular com desconto em um dos cursos presenciais ou à distância da Universidade Estácio de Sá. Na graduação, serão oferecidos 50% de desconto para quem se matricular até o fim do ano. Após essa data, o desconto será de 40%. Já na pós-graduação, bolsas de 40% serão fixas ao longo de todo o curso. Com foco em alunos que trabalham, o convênio poderá ser utilizado em qualquer unidade da Estácio localizada no estado do Rio. A gente está espalhado pelo Rio de Janeiro inteiro, são 32 campi no estado do Rio de Janeiro. E a gente tem uma particularidade que a gente foca muito no aluno que trabalha. A grande maioria dos nossos alunos trabalha, praticamente 70% dos nossos alunos trabalham. Então, no ambiente que o funcionário público hoje do Rio de Janeiro está, no ambiente de dificuldade que o Estado está, acho que é uma grande oportunidade para as pessoas estarem buscando um conhecimento maior e se desenvolvendo. O primeiro secretário da mesa diretora da Alerj, deputado Marcos Miller, lembrou que a medida é um incentivo para os servidores e uma conquista para o Legislativo, que lida com o período de recuperação fiscal do Estado. Sabemos da dificuldade, né? Os gastos são muito grandes. Podemos até comparar o resultado positivo que eles têm a nível de números com faculdades como a UERJ, por exemplo, e eles nos credenciar aí agora com essa parceria. E com certeza o Estado ganha, os funcionários públicos ganham e o país com certeza que vai qualificando mais ainda, né, os seus funcionários e evidentemente também com isso você qualifica mais as pessoas, aumentando a oportunidade de emprego. O convênio com a universidade faz parte do projeto de modernização da gestão da Alerj. Além dos servidores ativos e pensionistas da casa, também serão contemplados os dependentes desses servidores. Dessa forma, quase 20 mil pessoas poderão ser beneficiadas. Quando você investe ou potencializa o autodesenvolvimento do seu funcionário, você está contribuindo para a melhoria. Então essa parceria é uma parceria de um conjunto de parcerias que estão sendo celebrados por orientação da mesa diretora da presidenta da Alerj, de maneira que os funcionários, seus dependentes, não só os próprios, mas também extraquados, possam ter condições diferenciadas e atrativas para que possam cursar a universidade. A variedade de cursos oferecidos pela universidade chamou a atenção do presidente da Alerj, deputado André Siciliano. Ele ressaltou que a parceria com a instituição vai contribuir para a especialização dos funcionários ativos da Alerj, que poderão aplicar os conhecimentos no dia a dia do parlamento. A Estácio está no Brasil inteiro, em todos os estados. Tem mais de 500 mil alunos, então será muito importante uma gama de cursos bem variados. Então, para os funcionários da Assembleia, para os dependentes, será de grande valia. E a gente precisa disso, de conhecimento, né? De ter a possibilidade do estudo. E um desconto significativo desse, eu não tenho dúvida que muitos jovens e muitos, até quem trabalha conosco no dia a dia mesmo, vai poder fazer o curso, porque, na verdade, como tem mais de 30 campos no estado, então isso possibilita que a pessoa possa estudar próximo de casa. Os funcionários do Rio Previdência querem criar um sistema próprio de contabilidade. A autonomia da instituição foi um dos temas debatidos durante a audiência pública da CPI que investiga as operações financeiras realizadas pela autarquia. Hoje, a contabilidade do Rio Previdência é feita pela Secretaria de Fazenda e não pela instituição, o que é considerado prejudicial pela diretora de investimentos do Rio Previdência. Segundo Elaine Costa, por ser uma autarquia, eles deveriam ter autonomia contábil, mas o que existe é uma subordinação do Rio Previdência em relação à Secretaria de Fazenda, como se a instituição fosse uma espécie de subsecretaria. Onde está o problema quando eu estou falando de uma autarquia
que é uma unidade gestora de regime próprio. A minha contabilidade é distinta. Eu tenho uma coisa chamada plano de contas aplicado, que eu sou obrigada a estender até 7º nível. Entes de federação, geralmente, não. Eu tenho contas específicas de taxa de administração, por exemplo, que é autorizada por lei federal, e eu não consigo controlar. Lá no Rio Previdência, a gente tem o CF Rio, mas para a gente fazer uma movimentação, a gente tem que ir lá no Tesouro, pedir. Eu acho isso nocivo, porque, às vezes, você perde o tempo. E aí, lançamento contábil extemporâneo pode criar um problema grande. Os parlamentares debateram também as operações de crédito e de antecipação de receitas dos royalties realizadas pelo governo do Estado em 2013, 2015 e 2018, e como isso impactou negativamente as finanças do Rio Previdência. Segundo um relatório do Ministério Público, o dano causado foi estimado em 10 bilhões de reais em 2018. O diretor da instituição disse que a taxa de juros desses contratos de antecipação são absurdas e que, se ele fosse o diretor na época, não assinaria esse tipo de contrato. O maior problema que a gente encontrou foi o contrato de securitização. Por que o contrato de securitização? Primeiro, quando eu vi a taxa de juros, eu achei absurda. Aí, lendo os contratos, que são vários contratos, inclusive a maioria dos contratos é em inglês, o que acontece? Foi precificado o valor do contrato com uma taxa de juros de 6,75 na época, lá em 2014. 6,75 em dólar. Tá? Só que o barril do petróleo, 6 meses depois, veio para 23 dólares, aumentou o risco. E está no contrato o seguinte: quando aumenta o risco, aumenta a taxa de juros para compensar o risco que ele está correndo. O barril de petróleo foi a 23 dólares, a taxa de juros foi para 9,75, aumentou 50%. Tá? Aí o que aconteceu? O barril do petróleo voltou ao patamar alto, só que a taxa de juros nunca mais voltou, porque no contrato não permite reduzir a taxa de juros. A securitização, se eu tivesse lá na época, talvez a securitização fosse uma das opções, tá? Mas jamais assinaria esse contrato. Para o presidente da CPI, deputado Flávio Serafini, ficou claro que o Estado fez uma escolha ruim quando decidiu antecipar as receitas dos royalties do petróleo. O Rio Previdência paga quase 10% em dólar. Não existe hoje no mundo empréstimos em condições tão negativas. Então, a gente tem que rever, tem que entender que os direitos previdenciários são direitos sociais, não podem ser colocados na ciranda financeira, numa lógica que não corresponde à garantia de direitos sociais, e sim a uma lógica de investimentos de risco, que a gente quer blindar os direitos dos servidores e do conjunto da população com relação a esse tipo de operação. A previsão de déficit orçamentário do Estado para este ano aumentou em 5 bilhões de reais. A informação foi confirmada durante a audiência da Comissão de Orçamento da Alerj, que analisou o projeto de lei que define diretrizes para a elaboração do orçamento de 2020. O texto base do orçamento do Estado, aprovado ano passado, previa um déficit de 8 bilhões de reais, mas o representante do governo disse que o contingenciamento é superior a 13 bilhões. Essa diferença de 5 bilhões de reais é referente às receitas com operações de crédito e extraordinárias. Ano passado, da LDO para a LOA, teve um grande descompasso. Uma não conversou com a outra. O déficit cresceu, mas ele cresceu, na verdade, ele deveria ter sido apresentado no início do ano. E quando veio para a mão do novo governo, que é quem cumpre executar o orçamento desse ano, a gente tratou como deveria ter sido tratado, fazendo correto dimensionamento das receitas, botando a despesa que realmente tem que ter, tiramos operações de crédito que estavam previstas e apareceu o buraco que estava desde o início, superior a 13 bilhões. O subsecretário estadual de Planejamento e Orçamento da Casa Civil disse ainda que o governo criou medidas para melhorar a aplicação dos recursos públicos, como o corte de despesas em diversas secretarias e a criação de uma comissão de controle de despesas do Estado. Para 2020, a previsão de déficit orçamentário é de 11 bilhões de reais. O valor está previsto no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, apresentado pelo governo. Segundo o deputado Luiz Paulo, esta previsão não contabiliza os restos a pagar. O Tesouro
vai estar em 2020 descoberto em 11 bilhões de reais, sem contabilizar os restos a pagar, que deve ser, aí é uma ordem de grandeza, porque não veio essa estimativa, na ordem de 17 bilhões de reais. A grande crise nossa é de receita. O dever de casa para conter a despesa, o governo tem feito. Agora, para aumentar a receita, são parâmetros absolutamente, às vezes, incontroláveis. Durante a audiência, o subsecretário também apresentou algumas medidas, já previstas no texto do projeto de lei da LDO de 2020. Então, ela trouxe algumas inovações que foi, por exemplo, prever, indicar que a LOA tem que prever um PDV. O que é o PDV em sua síntese? O nome já diz, plano de demissão voluntária. Ou seja, nenhum servidor vai ser obrigado a nada. Isso é um benefício para o servidor, que ao mesmo tempo é um benefício para o funcionamento da máquina. Outra iniciativa que nós trouxemos é a capacidade de, mesmo se a LOA não for aprovada até o fim do ano, você tem a capacidade do Executivo, 1º de janeiro, ele não parar a sua execução. O presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, disse que a apresentação esclareceu diversos pontos sobre as dificuldades financeiras do Estado e que o grupo quer aprovar um orçamento para 2020 de acordo com a realidade. Diante dessa explanação hoje, por parte do Executivo no tocante à LDO, fecharemos esse ciclo e o Parlamento está apto a aprovar um orçamento para o ano que vem mais condizente com a realidade. O que havia no passado era um orçamento absolutamente discrepante daquele que estava no papel e o que foi praticado na realidade. Nesta quinta-feira foi instalada na Alerj a Comissão de Defesa e Proteção dos Animais. O presidente será o deputado Renato Zaca e a vice a deputada Alana Passos. O foco principal da comissão será combater a violência contra os animais. Animais dopados, vendidos em estados deploráveis, muitos saem daqui, vão para outro estado, outro país em pé, não conseguem o mínimo de... Vamos botar dignidade, que essa é a verdade. Temos que colocar as polícias especializadas nisso, não é só também... A gente vai montar um disque, tá? Para quem souber de algum maus trato com os animais, vai poder ligar para o número. Só que a gente está querendo arrumar um local apropriado para os animais, que também não é só ligar e pegar e não saber para onde vai levá-los. Então a gente tem que ter o maior cuidado com o que nós vamos fazer. Estamos se reunindo com os veganos, com os protetores, com os cuidadores, com todo mundo. As portas estão abertas. Quem quiser vir, dar ideia, a gente está aqui à disposição 24 horas para poder ajudar aqueles que não têm voz para poder falar. Foi lançado o Parlamento Juvenil 2019. É a 12ª edição do programa, em que o jovem participa como parlamentar e aprova projetos para a criação de leis em benefício da população. São 92 municípios, mais de 1.200 escolas e cerca de 650 mil alunos da rede pública, que têm a oportunidade de ajudar o Estado do Rio com a criação de leis. A proposta é promover reuniões com debates para a troca de informações e a participação direta da Alerj para ajudar o desenvolvimento do Estado. O Parlamento Juvenil, a meu ver, é um dos principais, se não o principal produto, o principal programa, projeto institucional da Alerj que se tem durante o ano. Você tem um impacto real muito concreto, que é trabalhar com jovens sobre democracia participativa e trazendo esses jovens para a Alerj, vivenciar o parlamento e entender que democracia e política se faz de maneira conjunta. Para ter direito ao Parlamento Juvenil, os alunos votam e escolhem os representantes. São estudantes da 1ª e 2ª séries do ensino médio. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 6 de maio, pela internet, na página www.parlamento-juvenil.rj.gov.br. Do lançamento até agora, 4 leis entraram em vigor. O plenário é o local onde as leis são aprovadas. Uma delas teve a participação de uma aluna de Itaguaí. É o momento de estreitar o relacionamento da população com o parlamento. O projeto,
ele é idealizado exatamente pela questão do fácil acesso à internet. Então, de alguma forma, as pessoas têm essa facilidade de comentar e debaterem, criar argumentos em relação à internet, algo que vê. Então, é um canal acessível. E através de comentários, debates que eu tive com algumas pessoas próximas, eu cheguei a essa ideia de criar um projeto onde todos possam ter acesso, onde todos possam criar ideias, dar críticas e trazer sugestões que possam se tornar leis. O objetivo principal é formar cidadãos que sejam mais críticos e, acima de tudo, mais participativos. A democracia ela vem falhando e a gente precisa de uma evolução, e essa evolução exatamente se passa pelo Parlamento Juvenil e pelas políticas de ampliação da participação popular nas decisões. A exemplo de anos anteriores, a Alerj dará todo o apoio e suporte para que a edição de 2019 seja um sucesso. É renovação, é participação, e a gente precisa que o jovem possa vir para as ruas, possa vir acompanhar os trabalhos, né, do Legislativo, não só do Estado, mas também nas câmaras municipais. Eu acho que o jovem tem que ter o interesse, tem que participar, e é isso, é renovação, a gente precisa mudar. O momento político é muito difícil, mas isso que renova as esperanças. Os parlamentares aprovaram um projeto da deputada Lucinha, que determina a instalação de bagageiros nos vagões dos trens da Supervia para o uso dos passageiros. Acompanhe as votações no plenário com a repórter Natália Alves. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares aprovaram o texto final do projeto de resolução do deputado André Siciliano, que moderniza o sistema de internet da Alerj. O objetivo é otimizar a atuação parlamentar e a técnica legislativa. A medida pretende compensar a emissão de carbono e reduzir o consumo de papel. Também foi analisado o projeto do deputado Alexandre Knoploch, que destina recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza para o Programa de Reprodução Assistida. Nós temos aí cerca de 30 mil famílias que estão nesse sonho de serem pais, serem mães, e não tem recursos financeiros para poder procurar clínicas privadas e fazerem isso. E com isso a gente vai poder destinar ali cerca de 7, 8 milhões anuais para esse fundo, para que consiga de fato atender. Vamos atender todas as famílias? Não, não vamos. Mas vamos começar a atender 100, 200 e quem sabe aí ao longo do tempo a gente consiga trazer mais recursos, o Estado consiga sair dessa crise e que outras pessoas possam realizar o sonho nobre de ser pai e de ser mãe. Os deputados incluíram emendas garantindo recursos também para a compra de mamógrafos e combate à dengue, zika e chikungunya. Quem lê jornal todo dia está vendo a questão que já tomou conta da cidade, do estado, que é do chikungunya, né? A dengue também. Há um bairro na cidade do Rio de Janeiro, em Bangu, uma rua que foi alvejada por uma epidemia de dengue e de chikungunya. Então eu acho que se a gente está num projeto, eu quero louvar todas as iniciativas, mas se a gente está destinando 2% do Fundo Estadual de Pobreza, né, 0,02, para reprodução assistida, vamos descer para a realidade e ver que as pessoas estão morrendo, né? Estão profundamente atingidas na sua saúde em razão da questão dessas doenças. Outro projeto aprovado destina a instalação de bagageiros nos vagões de trens da Supervia para uso dos passageiros. Em caso de descumprimento, a concessionária poderá ser punida. O projeto da deputada Lucinha foi aprovado. No horário do pico, fica muito difícil você estar com a mochila, estar com a bolsa, você tem um lugar para colocar os seus pertences. Então a colocação do bagageiro nada mais é para dar conforto ao usuário. E nós conseguimos aprovar esse projeto, que é um projeto importante, os usuários têm esse direito. Tem o bagageiro, coloca a mochila, coloca a bolsa e dá até mais conforto, porque no momento do pico é pior do que sardinha em lata, é um Deus nos acuda danado. Analisado o projeto que altera a lei que disponibilizou vagas para veículos de pessoas com deficiência, idosos e gestantes em shoppings, supermercados, entre outros. A proposta dos deputados Luiz Paulo e Carlos Macedo e do ex-deputado Gilberto Palmares determina que um funcionário destes locais solicite documentos que comprovem a necessidade do uso da vaga quando a cópia não estiver no para-brisas. O texto segue para a sanção do governador. Porque existe um desrespeito muito grande em relação aos condutores de veículos de querer estacionar seus carros independente de estar mais demarcado que aquela vaga
são para portadores de deficiência. Então, uma necessidade que haja esse respeito e que o cidadão realmente que bote na vaga possa demonstrar que é portador de deficiência. Outro projeto obriga a realização de testes sorológicos para a detecção do HTLV. Texto do ex-deputado Paulo Ramos determina que os exames sejam oferecidos a gestantes na rede pública de saúde. O texto recebeu 4 emendas e retornou às comissões. Já a deputada Marta Rocha quer estabelecer procedimentos para destinar os projéteis e objetos perfurantes extraídos de vítimas de atos violentos. As unidades de saúde poderão encaminhar o material em até 48 horas à Delegacia de Polícia para investigação. O projeto aprovado segue para a sanção do governador. O que a gente está determinando com esse projeto? Não precisa o hospital esperar uma requisição da delegacia para encaminhar aquele projétil para a delegacia para ir para o Instituto de Criminalística, para fazer o confronto balístico. O que a gente está determinando é uma coisa básica. Eu vou, da mesma forma que eu vou encaminhar o boletim de atendimento médico, eu vou encaminhar aquele projétil retirado do corpo do vivo ou do morto no momento do atendimento médico, encaminhar esse projétil para a delegacia, que posteriormente vai encaminhar para o Instituto de Criminalística Carlos Zébrio, e esse projétil é uma prova fundamental que poderá, inclusive, através do confronto balístico, determinar qual foi a arma que efetuou aquele disparo. O dia 24 de agosto vai passar a ser dedicado ao combate à pedofilia e ao abuso sexual infanto-juvenil. O projeto do deputado Rosenberg Reis foi aprovado. Outro texto aprovado é do ex-deputado Zaqueu Teixeira, que prevê o tombamento de campos de futebol de várzea. O governo pode passar a registrar a demanda de alunos interessados em ingressar na rede pública de educação. O registro deve ser feito nas unidades escolares ou pela internet. O texto do deputado Flávio Serafini determina que a Secretaria de Educação vai ter 15 dias para atender o estudante, de preferência com vaga na escola mais próxima da sua casa. A proposta foi aprovada. Hoje a gente sabe que no estado do Rio de Janeiro existe uma demanda adormecida pelo acesso ao ensino médio, que corresponde a quase 50% dos nossos adolescentes. Somente pouco mais da metade dos adolescentes do estado do Rio de Janeiro chegam a cursar e concluir o ensino médio. E uma parcela desses estudantes chegam a procurar as unidades escolares, mas justamente por dificuldades de acesso, por dificuldades de estabilidade na sua vida, não conseguem muitas vezes sequer ultrapassar o sistema de matrícula, ultrapassar a falta de vagas próximas das suas residências, e não há no Estado nenhum sistema de informações sobre isso. Quantos estudantes procuraram a escola e não conseguiram se matricular. Já a deputada enfermeira Rejane quer incluir nos concursos públicos para os cargos vinculados à Secretaria de Segurança questões sobre a Lei Maria da Penha. O texto foi aprovado. Esse profissional vai ter que estudar legislação a fundo e fazer suas atividades tendo esse conhecimento que é fundamental, né, para que ele possa passar segurança para a população, conhecimento da legislação que ampara não só o idoso, a mulher, a criança, e eu acho que cada vez mais o projeto se aperfeiçoa. As escolas públicas do Estado deverão instalar dispositivo eletrônico para controle de acesso de alunos à área interna das unidades. As informações serão enviadas para o celular dos responsáveis pelos estudantes em tempo real. A proposta da deputada Rosane Félix recebeu 4 emendas. Através do dispositivo, a gente começa a combater a questão da evasão escolar. Os pais podem ir com tranquilidade para os seus trabalhos, sabendo onde os filhos estão, a hora que chega na escola e a hora que ele está saindo. Porque muitas crianças deixam de ir para a escola, algumas por questão financeira, outras por questão mesmo de não priorizar. Então, através do dispositivo, os pais conseguem controlar essas crianças. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até a próxima semana.